Imagine a realidade onde, para escapar da rotina de um engarrafamento na Marginal Pinheiros ou de aluguéis exorbitantes em bairros como Pinheiros e Leblon, você não só encontra um novo lar, mas ainda é recompensado financeiramente por isso. Enquanto incontáveis brasileiros buscam uma chance em metrópoles superlotadas, alguns países, em um esforço desesperado para rejuvenescer suas populações, estão dispostos a oferecer quantias generosas em dinheiro, terras sem custo e benefícios incríveis, tudo para que você e sua família fixem residência. No entanto, há um segredo por trás dessas propostas que parecem ter saído de um conto de fadas, um detalhe que ninguém te revela abertamente. Prepare-se, pois o que está por vir vai desmistificar completamente suas percepções sobre imigração e as oportunidades globais, revelando a verdadeira face de 10 nações que, literalmente, pagam para você construir uma vida por lá e, quem sabe, encontrar um grande amor. No extremo leste europeu, a Letônia se depara com um dos desequilíbrios de gênero mais gritantes do continente. Após décadas de homens migrando em massa para nações escandinavas e o oeste europeu em busca de empregos na construção civil e manufatura, hoje, a cada 100 homens entre 20 e 50 anos, existem quase 117 mulheres na mesma faixa etária. O governo letão, para contornar essa situação, oferece até 15 mil euros, o equivalente a aproximadamente R$ 82.500, para famílias que decidem se estabelecer em regiões rurais específicas, complementando a oferta com até 5 hectares de terras agrícolas gratuitas. Cidades menores como Aluxne, Ludza e Madona também criaram programas municipais adicionais, incluindo moradia subsidiada e cursos de formação profissional sem custo. As mulheres letãs nessas áreas são, em geral, bem educadas, bilíngues em letão e russo, e muitas possuem formação técnica ou superior. A cultura local valoriza a independência feminina, mas também a família e a maternidade. As prefeituras aproveitam os Jani, festividades tradicionais do solstício de verão, que historicamente serviam como rituais de cortejo, adaptando-os para integrar os novos moradores masculinos com atividades culturais e sociais estruturadas. O governo letão ainda disponibiliza um programa único de empréstimos sem juros de até 25 mil euros, por volta de R$ 137.500, para casais recém-formados, onde ao menos um dos cônjuges tenha chegado ao país nos últimos 3 anos, incentivando a construção ou reforma de moradias. Ainda na Europa, a Romênia enfrenta um cenário de despovoamento dramático. Desde o ano de 1990, o país perdeu quase 4 milhões de habitantes, um número que faria qualquer gestor público virar a mesa. Vilarejos na Transilvânia, por exemplo, oferecem casas completamente reformadas gratuitamente para famílias que se comprometam a uma residência permanente. O condado de Bihor, por sua vez, implementou um programa que concede 50 mil lei romenos, cerca de 11 mil dólares, ou 55 mil reais, além de terras para cultivo e um rebanho inicial para quem se comprometer a viver por, no mínimo, 10 anos em comunidades rurais específicas. A situação das mulheres aqui é particularmente notável. A emigração massiva de homens romenos para o oeste europeu, em busca de salários mais altos, criou um desequilíbrio de gênero acentuado, como algumas aldeias registrando 3 mulheres em idade reprodutiva para cada homem. As autoridades romenas têm sido surpreendentemente francas quanto aos seus objetivos. O programa nacional batizado de Families pentru Sate, ou Famílias para Vilarejos, explicitamente visa facilitar casamentos entre os recém-chegados e as mulheres locais. Eles organizam encontros mensais onde os participantes passam fins de semana inteiros nas comunidades, engajando-se em atividades tradicionais, refeições coletivas e danças folclóricas, que, historicamente, funcionavam como rituais de cortejo. As mulheres romenas dessas regiões são reconhecidas por sua educação, laboriosidade e forte senso familiar, muitas vezes possuindo propriedades herdadas, terras e valioso conhecimento agrícola, tornando-as parceiras bastante atraentes para quem busca uma vida rural autêntica. O governo oferece bônus adicionais de 20 mil lei, aproximadamente 4.400 dólares ou 22 mil reais por cada filho nascido dentro do casamento nos primeiros 5 anos de estabelecimento, e programas de treinamento profissional sem custo para o casal.
Passando para o Japão, a nação do Sol Nascente enfrenta uma crise demográfica ainda mais severa que a italiana. Estima-se que, até o ano de 2060, 1 em cada 3 japoneses terá mais de 65 anos, o que nos faz cair a ficha sobre a urgência da situação. A prefeitura de Nagano oferece 200 mil ienes, equivalentes a cerca de $1.500 ou R$7.500, mais moradia gratuita por 2 anos para casais jovens que se mudem para vilarejos rurais específicos. No entanto, o verdadeiro atrativo está intrinsecamente ligado à estrutura social japonesa. Nestas comunidades rurais, conhecidas como Genkai Shuraku, ou aldeias no limite, a proporção de mulheres jovens excede largamente a de homens, já que estes últimos migram para grandes centros como Tóquio ou Osaka em busca de carreiras corporativas. O governo japonês destinou 2 bilhões de ienes anuais, o que significa por volta de 13 milhões e 300 mil dólares, ou 66 milhões e 500 mil reais, para programas de repovoamento rural desde o ano de 2020. As mulheres japonesas nestas regiões enfrentam um dilema cultural profundo. A pressão social para se casar antes dos 30 anos ainda é intensa, mas a escassez de candidatos locais as levou a buscar alternativas. Os municípios organizam eventos de konkatsu, ou encontros para casamento, onde as autoridades locais facilitam ativamente a interação entre mulheres da região e homens recém-chegados. Hokkaido, a ilha mais ao norte do Japão, foi além, oferecendo até 4 milhões de ienes, aproximadamente 30 mil dólares ou 150 mil reais, para famílias que se estabeleçam em cidades como Kamikawa ou Bifuka. O requisito não tão explícito é que você deve ter filhos dentro dos primeiros 3 anos de residência, e o governo ainda oferece subsídios adicionais de 500 mil ienes, cerca de 3.300 dólares ou 16.500 reais, por cada criança nascida na comunidade. No velho continente, a Grécia, ainda se recuperando de anos de crise econômica e uma significativa emigração juvenil, lançou programas em ilhas como Tantikitera, que oferecem 500 euros mensais, por volta de R$ 2.750, durante 3 anos, além de terras gratuitas e uma casa para aqueles que se comprometam a residir ali. A ilha, com uma população de apenas 24 habitantes permanentes, anseia desesperadamente alcançar pelo menos 100 moradores para poder manter serviços básicos. O programa é pensado especificamente para famílias ou indivíduos dispostos a construir uma. As pequenas ilhas gregas enfrentam um problema singular. As mulheres superam amplamente os homens, porque os pescadores e marinheiros tradicionais abandonaram a profissão em massa. Em Antiquítera, dos 24 residentes atuais, 17 são mulheres, muitas delas viúvas ou solteiras, entre 30 e 60 anos, que cuidam de pequenos olivais e preservam as tradições locais. O governo grego estabeleceu um programa piloto que oferece formação gratuita em agricultura mediterrânea, apicultura e turismo rural, e promove ativamente encontros entre os novos residentes masculinos e as mulheres da ilha. A beleza natural dessas ilhas, combinada com um estilo de vida tranquilo e a possibilidade de uma parceira com profundas raízes familiares na região, atraiu homens de toda a Europa e alguns da América Latina. As autoridades concedem até 75 mil euros, por volta de R$ 412.500, em empréstimos sem juros para negócios familiares, projetados especificamente para serem operados por casais, incentivando diretamente a formação de matrimônios entre os recém-chegados e os moradores locais. A vizinha Irlanda rural enfrenta desafios semelhantes aos seus pares europeus. O condado de Leitrim, um dos menos povoados do país, oferece até 15 mil euros, aproximadamente R$ 82.500, em incentivos para quem adquirir propriedades abandonadas e as reabilitar. O programa Our Living Islands, destinado às ilhas da costa oeste, proporciona subsídios de até 84 mil euros, cerca de R$ 462 mil, para famílias que se estabeleçam permanentemente.
Essas ilhas irlandesas carregam histórias românticas, mas convivem com realidades duras, populações envelhecidas, clima rigoroso e isolamento geográfico. Contudo, as mulheres irlandesas que permanecem nessas comunidades são frequentemente empreendedoras, gerenciando negócios de turismo rural, artesanato ou produção de alimentos orgânicos. A cultura irlandesa possui uma longa tradição de matchmaking, ou casamenteiros profissionais, especialmente famosa no Festival de Lisdonvarna, o maior evento de encontros da Europa. Programas governamentais revitalizaram essa tradição, financiando eventos similares em várias comunidades rurais, com o objetivo explícito de conectar homens recém-chegados com mulheres locais. As irlandesas destas regiões valorizam profundamente as raízes culturais, a música tradicional e o senso de comunidade, oferecendo um estilo de vida que contrasta dramaticamente com a existência urbana moderna. O governo irlandês concede isenções fiscais de 100% por 5 anos para negócios iniciados por casais casados em áreas rurais designadas e oferece até 40 mil euros, o equivalente a 220 mil reais, em subsídios para renovação de moradias se ambos os membros do casal se comprometerem a residir permanentemente. Mudando para a Península Ibérica, a Espanha não fica para trás nessa corrida pela sobrevivência demográfica. Vilarejos como Ponga, nas Astúrias, oferecem 3 mil euros, cerca de 16.500 reais, por cada bebê nascido, enquanto Lugo, na Galícia, disponibiliza terrenos sem custo e até 25 mil euros, por volta de 137.500 reais, para construir sua casa. A Espanha rural está se transformando em um deserto humano, onde as escolas fecham por falta de crianças e o comércio desaparece pela ausência de clientes. Mas aqui está a reviravolta interessante. Essas regiões ostentam uma rica tradição de festas e celebrações comunitárias, desenhadas especificamente para fomentar o cortejo e o matrimônio, como os arraiás no interior do Brasil. Os conselhos municipais começaram a organizar festivais de casamenteiros, onde homens solteiros de outras regiões e países são explicitamente convidados para conhecer as mulheres locais. Extremadura, uma das regiões mais castigadas pelo despovoamento, oferece incentivos fiscais de 100% por 10 anos a empreendedores com menos de 35 anos. As estatísticas revelam que em vilarejos como Cedilo ou Sileiros, as mulheres entre 20 e 40 anos superam os homens em uma proporção de 2 para 1. O governo regional até subsidia agências de encontros que trazem candidatos masculinos da América Latina, especialmente de países de língua espanhola, para eventos de socialização organizados. As mulheres espanholas nessas áreas rurais são tipicamente educadas, muitas com diplomas universitários, mas retornam a seus vilarejos natais por razões familiares ou profissionais e encontram um cenário desolador para formar uma família. Os programas incluem cursos de espanhol gratuitos para estrangeiros, assistência jurídica para processos de residência e uma rede de padrinhos locais que ajudam os recém-chegados a se integrarem socialmente, o que invariavelmente significa apresentá-los às mulheres solteiras da comunidade. Voltando ao coração da Europa, a Itália enfrenta uma crise demográfica que ameaça apagar do mapa vilarejos inteiros, com séculos de história, como se fossem apenas cidades fantasmas. Locais como Candela, Santo Stefano de Cessânio e dezenas de outras aldeias italianas implementaram programas extraordinários, oferecendo até 30 mil euros, aproximadamente 165 mil reais, a quem decidir se estabelecer em seus territórios. Contudo, o dinheiro é apenas o primeiro capítulo desta saga. Estas comunidades não buscam meros novos habitantes, elas procuram salvadores de uma cultura milenar que se esvai a cada ancião que parte sem deixar descendência. As condições são bem específicas, como uma receita de família. Você deve ter menos de 40 anos, comprometer-se a abrir um negócio ou exercer uma profissão necessária para o vilarejo, e aqui vem o toque especial: integrar-se socialmente à comunidade local. E quando falamos de integração social, estamos nos referindo a casamentos com mulheres italianas que, em muitas dessas regiões, superam em número os homens.
O governo italiano investiu mais de 100 milhões de euros, o equivalente a cerca de 550 milhões de reais, nesses programas desde 2019, demonstrando que não se trata de uma simples estratégia de marketing, mas de uma necessidade existencial, um jeitinho para manter a chama acesa. A região da Calábria, por exemplo, oferece até 28 mil euros, aproximadamente 154 mil reais, distribuídos ao longo de 3 anos. Mas há algo que as autoridades não destacam nos folhetos turísticos. Esses vilarejos estão minguando porque os jovens partiram em busca de melhores oportunidades. E agora, quem retorna ou chega de fora encontra uma população envelhecida, onde as mulheres solteiras entre 30 e 50 anos constituem a maioria. As estatísticas mostram que, para cada homem solteiro entre 25 e 40 anos, existem quase 3 mulheres na mesma situação em algumas dessas aldeias, um cenário que faria a concorrência em uma festa de São João parecer brincadeira de criança. O programa inclui moradia subsidiada, isenção de impostos durante os primeiros 5 anos e acesso prioritário a terras para agricultura ou pecuária. Do outro lado do Atlântico, o Canadá adota uma abordagem diferente, mas igualmente intrigante. A província de Saskatchewan oferece até 20 mil dólares canadenses, o que equivale a cerca de 75 mil reais, para graduados universitários que se estabeleçam em cidades pequenas e áreas rurais. Programas como o Rural and Remote Immigration Pilot não visam apenas preencher lacunas de trabalho, mas também estabilizar comunidades onde as mulheres jovens e educadas permanecem, enquanto os homens migram para centros urbanos em busca de oportunidades em indústrias como petróleo, mineração ou tecnologia. Cidades como Moose Jaw, Brandon ou Thunder Bay apresentam proporções de gênero notavelmente desequilibradas em grupos de idade entre 25 e 40 anos. O governo canadense criou portais de integração comunitária que organizam eventos sociais financiados por fundos públicos, incluindo festivais, jantares comunitários e atividades recreativas, tudo projetado para fomentar conexões pessoais, como um bom churrasco de domingo. As mulheres canadenses nessas regiões tendem a ser profissionais em áreas como educação, saúde ou administração pública, com rendas estáveis e propriedades. Muitas expressam frustração pela escassez de potenciais parceiros em suas comunidades, um perrengue que se torna ainda maior na vastidão canadense. Os programas de imigração priorizam especificamente homens solteiros com habilidades em construção, agricultura, tecnologia ou serviços, profissões onde a demanda é alta. Saskatchewan ainda oferece um programa chamado Graduate Retention Program, que perdoa até 20 mil dólares em impostos de renda, cerca de 75 mil reais, por 7 anos, e existe um bônus adicional de 5 mil dólares, o equivalente a 19 mil reais, se o beneficiário se casar com um residente da província e tiver ao menos um filho dentro dos primeiros 5 anos. Por fim, este roteiro está chegando ao seu desfecho, e se você chegou até aqui e se surpreendeu com essas possibilidades, peço que deixe seu gostei neste vídeo e se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma das nossas futuras viagens pelo conhecimento. A elaboração deste conteúdo demanda muitas horas de pesquisa, e seu apoio é o combustível para continuarmos trazendo histórias tão fascinantes quanto esta. Não se esqueça de me contar nos comentários qual desses países mais te chamou a atenção, ou se você conhece alguma outra nação com programas semelhantes. Sua participação é vital para o crescimento da nossa comunidade. Se o conteúdo fez sentido para você e te ajudou a enxergar o mundo sob uma nova perspectiva, considere apoiar nosso trabalho com um valeu demais, um gesto que nos ajuda muito a manter a qualidade e a independência da nossa produção. Um grande abraço e até a próxima jornada. Em meio à efervescência das grandes cidades, onde a busca por um lugar ao sol se torna uma verdadeira maratona, muitos sonham com um lar, um pedaço de terra para chamar de seu. Mas e se esse sonho, que parece tão distante nas metrópoles, estivesse à espera em cantos remotos do mundo onde a vida pulsa em outro ritmo? É um paradoxo dos tempos atuais. Enquanto os centros urbanos incham com moradias inatingíveis e uma concorrência acirrada por qualquer oportunidade, comunidades inteiras em regiões rurais de nações desenvolvidas veem sua existência ameaçada.
A vida moderna, com sua ênfase em carreiras corporativas e um estilo de vida que frequentemente adia o casamento e a formação de famílias numerosas, está esvaziando povoados que guardam séculos de história e cultura. Contrariando essa maré, governos visionários ao redor do globo lançam mão de estratégias audaciosas para repovoar essas terras, oferecendo não apenas um refúgio, mas um convite irrecusável para construir uma nova vida. Portugal e Croácia despontam como exemplos notáveis dessa transformação demográfica global, redesenhando o mapa das oportunidades humanas com propostas que desafiam o senso comum. Portugal e Croácia despontam como exemplos notáveis dessa transformação demográfica global, redesenhando o mapa das oportunidades humanas com propostas que desafiam o senso comum. A Croácia, por exemplo, tomou a frente com iniciativas particularmente agressivas para revitalizar regiões devastadas pelos conflitos dos anos 90. Na bela região da Eslavônia, famílias podem receber terrenos agrícolas inteiramente gratuitos, chegando até 3 hectares, além de auxílios que podem somar 20 mil euros para a construção de uma residência e o início de uma atividade econômica. Vilarejos inteiros, que ficaram desabitados durante o período de guerra, jamais recuperaram seu vigor populacional. As mulheres croatas que permaneceram ou retornaram a essas áreas após o conflito enfrentam uma carência significativa de homens em idade de casar. Muitas delas dedicam-se à gestão de propriedades familiares, vinhedos ou pequenas fazendas herdadas, ansiando por parceiros para compartilhar as responsabilidades do trabalho e construir suas próprias famílias. O governo croata, ciente dessa realidade, criou escritórios de integração rural em municípios estratégicos, que operam de forma muito similar a verdadeiras agências de relacionamentos estatais. Eles promovem encontros mensais, oferecem serviços de tradução para estrangeiros, simplificam a burocracia e criam ambientes propícios para a convivência entre os recém-chegados e as comunidades locais. As mulheres eslavas são reconhecidas por sua calorosa hospitalidade, por seus sólidos valores familiares e por uma culinária excepcional, baseada em tradições que se estendem por séculos. A região, aliás, é berço de alguns dos vinhos mais sofisticados da Europa Oriental e possui um potencial econômico considerável, ainda pouco explorado por conta da escassez de mão de obra. O programa inclui bonificações de 10 mil euros por cada criança nascida dentro dos primeiros 7 anos de estabelecimento, e o governo croata oferece cidadania acelerada, reduzindo o período normal de 8 anos para apenas 4 para aqueles que se casarem com cidadãs croatas e tiverem filhos no país. Portugal, por sua vez, complementa essa lista com programas incrivelmente generosos, especialmente em regiões como o interior do Alentejo e Trás-os-Montes. Municípios como Proença Nova oferecem até 6 mil euros por cada criança nascida, somados a terras gratuitas e apoio financeiro para que novos empreendimentos rurais se estabeleçam. O país enfrenta uma crise demográfica severa, onde muitos povoados contam com mais casas vazias do que moradores, e as projeções indicam que, até o ano de 2050, algumas áreas podem ter perdido até 60% de sua população atual. As mulheres portuguesas dessas zonas rurais são com frequência as últimas guardiãs de saberes artesanais, de técnicas de produção de alimentos tradicionais e de um conhecimento agrícola singular, transmitido por gerações. O governo português criou o programa Aldeias do Futuro, que não apenas fornece incentivos financeiros, mas também infraestrutura de internet de alta velocidade, essencial para o trabalho remoto, e centros comunitários desenhados para facilitar a integração social. As portuguesas dessas regiões valorizam a tranquilidade, a profunda conexão com a natureza e os ritmos de vida tradicionais, mas são também pragmáticas, buscando parceiros dispostos a trabalhar arduamente e a se comprometer com a comunidade. Os municípios organizam festas ou festivais tradicionais, quase mensais durante o verão, eventos que combinam celebração religiosa, rica gastronomia e oportunidades intensas de socialização, lembrando as animadas quermesses brasileiras. Portugal oferece um dos programas mais completos da Europa.
até 150 mil euros em empréstimos com taxas de juros subsidiadas de apenas 1% para casais que estabeleçam negócios de turismo rural, produção agrícola ecológica ou artesanato tradicional, com perdão de 50% do empréstimo se o casal permanecer na comunidade por 15 anos e tiver, no mínimo, 2 crianças. Contudo, a vida no campo para quem cresceu em metrópoles como São Paulo ou Rio de Janeiro exige uma adaptação significativa, um verdadeiro dar um jeitinho para se encaixar. O isolamento pode ser um desafio psicológico, as opções de lazer são limitadas e a integração cultural genuína, como ganhar a confiança de uma família que vive na mesma terra há 5 gerações, demanda anos de esforço sincero. Aprender um novo idioma, abraçar costumes locais e ser aceito em comunidades pequenas onde todos se conhecem intimamente não acontece por mágica. Os casamentos que florescem sob o amparo desses programas enfrentam pressões singulares, intensas expectativas comunitárias, potenciais diferenças culturais se um dos cônjuges for estrangeiro e a realidade de que toda a comunidade estará observando se a união contribuirá verdadeiramente para a sobrevivência do povoado. A ironia é profunda. Enquanto as grandes cidades se saturam, a moradia se torna inatingível e a competição por empregos se intensifica, milhares de comunidades belíssimas, com terras férteis, casas disponíveis e mulheres educadas e trabalhadoras, buscam desesperadamente homens dispostos a se estabelecer, formar famílias e revitalizar culturas milenares. A pergunta central não é se esses programas são reais, pois são sustentados por centenas de milhões de euros em orçamentos governamentais devidamente documentados. A questão que nos tira o sono é: por que tão poucas pessoas aproveitam essas oportunidades que parecem um verdadeiro pote de ouro no fim do arco-íris? Parte da resposta reside na inércia cultural. Fomos condicionados a crer que o sucesso se mede em termos de vida em grandes centros urbanos, ascensão em carreiras corporativas e acúmulo de bens materiais. A ideia de riqueza medida em hectares de terra, solidez familiar e paz de espírito parece, para muitos, algo antiquado, saído de um conto de avós. No entanto, as crises de saúde mental urbanas, os colapsos financeiros periódicos, o crescente isolamento social e o custo proibitivo de formar famílias em megacidades estão forçando muitos a reconsiderar o que realmente constitui uma vida plena, uma vida que vale a pena ser vivida. Para aqueles que estão dispostos a abraçar esses desafios, as recompensas podem ser tão extraordinárias quanto uma vitória no Maracanã. Imagine possuir terras que, em contextos urbanos, custariam milhões. Morar em casas com séculos de história. Fazer parte de comunidades onde todos se apoiam mutuamente, como uma grande família estendida. Criar filhos em ambientes naturais, longe da poluição e do estresse urbano. E construir negócios com substancial apoio governamental. As mulheres nessas comunidades frequentemente trazem não apenas companheirismo, mas também heranças de propriedades, conhecimentos tradicionais valiosos e redes familiares expandidas que fornecem apoio na criação de filhos e na velhice de maneiras que as sociedades urbanas modernas perderam completamente. Esses programas também revelam algo mais profundo sobre as dinâmicas de gênero globais. Em regiões rurais de países desenvolvidos, as mulheres frequentemente possuem vantagens educacionais e econômicas comparáveis ou até superiores às de homens urbanos em países menos desenvolvidos. Isso cria possibilidades de pareamento transcultural que antes eram impensáveis. Uma mulher italiana, com formação universitária e propriedade na Calábria, por exemplo, poderia encontrar mais afinidade com um empreendedor latino-americano, como um brasileiro disposto a se estabelecer no campo, do que com homens italianos urbanos que jamais considerariam uma vida rural. Essas dinâmicas estão gestando novos padrões de migração e casamento que desafiam as narrativas tradicionais sobre fluxos migratórios. O que tudo isso nos diz sobre o futuro? As tendências demográficas são implacáveis, como um relógio que não para. Mais países enfrentarão crises similares nas próximas décadas. Coreia do Sul, Taiwan, Polônia, Bulgária e até mesmo regiões da China já mostram sinais de implementar programas comparáveis.
A competição por novos residentes intensificará, os incentivos aumentarão e as barreiras à imigração em contextos rurais específicos se reduzirão drasticamente. Poderíamos estar presenciando o início de uma era onde a cidadania e a residência em países desenvolvidos se tornam acessíveis não apenas para elites educacionais ou investidores abastados, mas para pessoas comuns dispostas a se comprometer com a sobrevivência de comunidades rurais. Também estamos testemunhando uma mudança na forma como as sociedades valorizam diferentes tipos de contribuição. Por décadas, as políticas migratórias favoreceram médicos, engenheiros e profissionais técnicos. Agora, agricultores, artesãos, pequenos empresários e, especialmente, pessoas dispostas a formar famílias numerosas estão sendo ativamente recrutados com incentivos que superam o que muitos profissionais urbanos poderiam sonhar. Um pedreiro disposto a se estabelecer em uma aldeia italiana com 30 mil euros de subsídio, casa gratuita, terras e isenção de impostos poderia acumular mais riqueza real em 10 anos do que um engenheiro de software pagando aluguel exorbitante em São Francisco. As implicações para relacionamentos e casamentos são igualmente fascinantes. Estamos retornando a modelos onde o casamento possui funções econômicas e sociais explícitas, além dos componentes românticos. Casais formados sob esses programas estão literalmente construindo sociedades, combinando recursos, habilidades e esforços para criar vidas que nenhum poderia alcançar sozinho. Isso contrasta dramaticamente com casamentos urbanos modernos, onde ambos os cônjuges frequentemente mantêm carreiras completamente separadas, finanças divididas e vidas sociais independentes. O ressurgimento de casamentos como associações econômicas e sociais integrais pode ter consequências culturais profundas, como um resgate de valores ancestrais. Para aqueles que consideram seriamente essas oportunidades, a preparação é crucial, como preparar-se para o carnaval. Pesquisar profundamente as comunidades específicas, aprender o idioma antes de chegar, entender as expectativas culturais sobre papéis de gênero, família e participação comunitária e ser realista sobre as dificuldades de adaptação pode significar a diferença entre o sucesso e o fracasso. Visitar antes de se comprometer, conectar-se com outros que já fizeram a transição e ter planos financeiros de apoio para os primeiros anos difíceis são passos essenciais. Esses programas oferecem oportunidades genuínas, mas não são soluções mágicas para os problemas da vida. Exigem trabalho duro, flexibilidade e compromisso verdadeiro. Se este conteúdo lhe abriu os olhos para possibilidades que nunca considerou, se o fez repensar seus planos de vida ou simplesmente o fascinou com essas realidades pouco conhecidas, deixe-nos um valeu demais aqui embaixo. Seu apoio é o que permite que este canal continue investigando e trazendo histórias incríveis que os meios de comunicação ignoram. E se puder ajudar financeiramente, lembre-se de que esse apoio ajuda o canal a ir mais longe, a investigar mais profundamente e a criar conteúdo ainda melhor. Cada contribuição conta e nos permite dedicar mais tempo a descobrir essas joias ocultas de informação. O que exploramos hoje não é fantasia, mas uma realidade documentada que está transformando vidas neste exato momento. Famílias estão sendo formadas, comunidades estão sendo salvas e pessoas estão descobrindo que a vida que sonhavam não requer milhões no banco, mas a coragem de abraçar possibilidades diferentes. A pergunta não é se essas oportunidades existem, mas se você tem a valentia de considerá-las seriamente. Você está disposto a questionar tudo o que lhe ensinaram sobre sucesso, estabilidade e felicidade? Consegue imaginar uma vida onde sua riqueza é medida em terras, família e comunidade, em vez de salário e bens materiais? Essas perguntas definem não apenas decisões individuais, mas o futuro de civilizações inteiras. E talvez, só talvez, a resposta para as crises modernas de solidão, custo de vida e perda de propósito não esteja na inovação tecnológica, mas na sabedoria ancestral sobre como os humanos realmente prosperam, em comunidades estáveis, com famílias fortes, conectados à terra e apoiando-se mutuamente.